Boa noite, gente. Vocês que estão entrando agora, estou ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre fake news em campanha eleitoral. Fake news em campanha eleitoral. Eu converso com o professor doutor Melilo Diniz, que é advogado, professor em Brasília, tem um vasto currículo. Vamos entrando. Oi, Eva, todo mundo. Ele já está online, já vou chamá-lo. Só vou colocar aqui o tema. Opa, da live. Nosso tema hoje é fake news em campanha eleitoral. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos chegando. Eu converso com o professor doutor Melilo Diniz. Agora, vou já ler o currículo dele, ele já está aqui com a gente. Convidado. Professor doutor Melilo Diniz. Uma honra ter todos vocês aqui. É importante ressaltar que esse encontro foi um colega advogado de Brasília que proporcionou. Elísio, muito obrigada por esse encontro. Eu acho que nós teremos um bate-papo muito interessante, até porque a gente está com esse tema aí em voga. Boa noite a todos, já vou chamar o nosso convidado. Bem-vindos. Ele entrou e vou chamá-lo. Vocês podem mandar as perguntas, tá? Vou ler o currículo. Melilo Diniz é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, é advogado em Brasília, professor e pesquisador especialista em Direito Público, é analista político de várias entidades, grupos de interesse do portal Inteligência Política, é diretor do Instituto Brasileiro de Direito e Controle da Administração Pública. Bem-vindos todos, fiquem com a gente enquanto vocês chegam. O nosso tema hoje é fake news em campanha eleitoral. Eu quero saber se vocês me escutam bem. Deem um oi para mim, acenem. Professor, boa noite. Boa noite, Gleice. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nos escutam bem, gente? Vocês vão dando um oi aí pra gente, Manuel, Letícia, bem-vindos, fiquem com a gente, estão acenando. Compartilhem essa live com os amigos, que hoje nós vamos falar de campanha eleitoral e fake news. Olha, tem alguém mandando um abraço aí, Daniel Daniel Lovato, tá mandando um abraço. Grande advogado de Santa Catarina, viu, Gleice? Tem aí uns amigos que sempre... A Letícia Borges também, eu estou vendo aí. São amigos, o portal Inteligência Política, a galera que produz aí esse espaço de análise política aqui com a gente em Brasília. Então tem gente muito boa aí, eu estou até um pouco preocupado, porque eu vou ter que parecer inteligente. Nem precisa, porque é muito. Bom, enquanto as pessoas mandam as perguntas, eu já queria primeiro agradecer. É uma honra ter esse espaço com o senhor aqui. A gente sabe que a sua agenda é super apertada. E, enfim, muito obrigada por esse espaço, por conseguir falar com a gente, com o pessoal aqui do Tocantins, enfim, com outras pessoas que estão nos assistindo sobre o tema fake news, que é um tema tão atual. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse, na sua visão, o que é esse tema, né? Qual é a sua visão a respeito do fenômeno das fake news? Então, Gleice, é um desafio falar diante de uma pessoa que se especializou nisso. Você acabou de encerrar o mestrado e foi aprovada sobre o tema fake news na sua área, mais jornalismo. Eu tenho a seguinte concepção sobre fake news. A primeira delas é que a mentira está associada à natureza humana. E a mentira na política está desde que nós conhecemos a política como uma política. Lá na antiga Grécia, lá na antiga Roma, já havia muita mentira na política. O que mudou um pouco neste nosso século, final do século passado e começo desse século, é que nós vivemos uma profunda crise ética. E essa crise ética transformou um conjunto de mentiras, e mentiras na política, e mentiras na política na época das eleições, em este fenômeno que nós chamamos de fake news. O que tem de mudança na minha concepção? Mudou a velocidade das fake news, nós somos bombardeados por elas em todos os momentos de nossas vidas, e mudou a relação entre meio e mensagem.
porque as redes sociais, ou as redes antissociais, como eu prefiro chamar, porque ali não pode ser uma experiência de uma sociedade, pode ser uma experiência de tudo, menos de uma sociedade constituída com a mesma cultura, com a mesma ética, ela casou com o irracionalismo das pessoas. Muita gente acredita nas coisas mais estapafúrdias do mundo. E aí eu sempre digo, Gleice, que uma das melhores formas de enfrentar as fake news é por meio de dois mecanismos: saber somar, ou seja, a matemática, e depois interpretar texto. Tem tanta coisa que nós somos bombardeados que, se nós fizéssemos esses dois exercícios básicos, a gente sobreviveria ante as fake news. Agora, eu tenho um senão ao conceito de fake news, já lhe disse isso antes, é que eu prefiro trabalhar com a ideia de desinformação. Desinformação. Primeiro porque, se é fake, não é news. Então, tem aí uma incongruência no conceito de fake news. Significa notícia falsa. Notícia falsa não é notícia, é mentira. Depois, essas duas palavras, fake news, que a gente trouxe do inglês, lidam mal com a complexidade do fenômeno. E o fenômeno é muito mais amplo do que o julgamento sobre a verdade ou a falsidade de um conteúdo. E a terceira coisa que me chama a atenção nesse fenômeno, eu concluo, é que esse fenômeno ameaça a democracia. Recente pesquisa da Datafolha diz que, para a opinião de quem estava nessa pesquisa, 81% dos que estavam lá dizem que as fake news ameaçam a democracia. E aí tem um elemento que é o desafio, você acabou não listando, eu também sou diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, e o MCCE ele tem trabalhado em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e também com várias entidades parceiras no combate ou no enfrentamento à desinformação, o que é algo que está acontecendo nesse momento em todo o Brasil por meio dos TRS e de várias atividades, tentando apresentar a questão para eleitores, para candidatos, para as equipes da Justiça Eleitoral e todos aqueles interessados no enfrentamento da desinformação. Eu concordo, eu também uso o termo desinformação, na verdade é o termo mais usado hoje na academia, exatamente por isso. Quando começou a estudar ele com essa terminologia em 2017, né, logo após a eleição do Donald Trump, de fake news, primeiro foi colocado isso, mas até o próprio Trump usou esse termo de uma forma a descredibilizar os veículos de comunicação. Então, quem trabalha com comunicação prefere usar o termo desinformação, exatamente isso. E aí o senhor falou um pouco de TSE, de que agora a gente viu que em 2018 nós percebemos que as eleições ganharam, que as desinformações ganharam um destaque, né? Começaram a preocupar os órgãos eleitorais. E aí, o que a gente poderia dizer, o que o senhor traz para nós de legislação com relação a esse tema, doutor? Vamos lá. Eu queria primeiro fazer uma premissa, um ponto de partida. Sim. Esse negócio de legislação para resolver um problema é como a gente usar a ponta do iceberg para enfrentar todo um oceano. Então, quero dizer para vocês que eu, do meu espaço de concepção do direito, acredito sim que as leis são importantes, as instituições são importantes, mas isso ainda é muito pouco para enfrentar os diversos problemas desse país, inclusive o fenômeno da desinformação. Muito bem, esse negócio cresceu, como você dizia, teve a eleição do Trump, teve o Brexit na Inglaterra, que criou um conjunto de temas, várias eleições na França, na Índia, na Argentina, aqui no Brasil não foi diferente. E, obviamente, que se apercebeu que não havia uma série de instrumentos, inclusive legislativos, inclusive de leis, para enfrentar essa questão. Então, nós estamos chegando nas eleições de 2020 com um conjunto de normas. A primeira delas diz respeito à Lei 13.843 de 2019, que criou um tipo no Código Eleitoral, um tipo penal para punir a propagação de fake news ou de desinformações, tanto para os eleitores quanto para os candidatos.
O grande problema é que a dimensão penal é a última dimensão que a gente se preocupa no direito, porque leva a um extremo que é a perda da liberdade e que, por isso, não deve ser o melhor critério de enfrentamento disso. De todo modo, o TSE, a partir dessa legislação, criou uma série de regulamentos que estão sendo construídos com o objetivo, já estão publicados, com o objetivo de também controlar essas desinformações que vão acontecer muito, porque nós temos a convicção de que será uma eleição muito mais virtual do que uma eleição tradicional, com comício, com porta a porta, com candidato, com o pé na estrada, com o pé na rua, conversando com os seus prováveis eleitores. Então, cresceu muito o fenômeno e você conhece isso bem, tem coisas assim fantásticas. Tem um negócio chamado Deep Fake News, em que, por vários mecanismos tecnológicos, não é, se bota na minha boca e na sua boca, e se bota isso nas redes sociais, especialmente as antissociais, em verdade, eu me lembro de um vídeo com o Barack Obama falando uma coisa absolutamente diferente de tudo que ele pregou ao longo da vida, e depois se explicou que isso era também um tipo de deep fake news, ou seja, a mudança, o uso de palavras, o uso da imagem. Então nós vamos ter que estar muito preparados como sociedade, porque eu volto àquele terceiro item que eu disse na nossa primeira parte da conversa, Gleice, que isso ameaça a democracia. Eu também digo que eu me preocupo menos com as fake news e mais com as fake ethics, ou seja, a ética falsa de quem acredita em qualquer coisa. Então, dizem assim, olha, a nuvem de gafanhotos que está na Argentina vai destruir a Amazônia. Qual é a possibilidade disso? Não é? Como vivemos em tempos em que há um ódio ao conhecimento, à ciência, muita gente tem caído, muita gente é vítima de golpe por conta de desinformações, é vítima de situações muito difíceis. A legislação eleitoral está sendo construída, mas ainda vamos ter que viver muitas experiências, e é a primeira eleição de 2020, as eleições municipais, onde vai acontecer uma eleição com normas mais próprias. Antigamente, não é, se discutia o uso das fake news como abuso do poder político e do poder econômico. Eram os temas que estavam colocados já com uma longa tradição nos tribunais superiores do TSE. Agora, talvez esse tipo penal ajude a amedrontar, apesar de eu achar que não vai ajudar a evitar as desinformações, as benditas fake news. Oi, gente, vocês que estão entrando agora, muito obrigada pelas curtidas. Compartilhem essa live enquanto está rolando, para que mais pessoas tenham acesso. Nós estamos falando sobre fake news em campanha eleitoral, especificamente também sobre o olhar jurídico, que é a especialidade do meu convidado hoje, doutor Melilo Diniz, professor, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, advogado em Brasília, enfim. Especialista também em Direito Público. Mandem as perguntas aqui. Muito obrigada pela participação. A Dani Braga, que é uma colega jornalista aqui do marketing político e digital, faz a seguinte pergunta. O senhor acha que os TREs irão conseguir punir efetivamente as fake news nessa eleição? Há uma definição em qual jurisdição esses crimes devem ser julgados? Onde está a pessoa prejudicada e onde está quem produziu? Eu imagino que seja isso que ela quer colocar. Bom, primeiro, muito obrigado pela pergunta, Dani. É um prazer falar contigo. Eu acredito que vai haver algum tipo de mudança e de mobilização. Esta mudança e essa mobilização dos TRS e do próprio TSE já está acontecendo. Como eu dizia, nós, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, temos feito uma série de formações com as equipes da Justiça Eleitoral pelo Brasil inteiro, quase todos os estados da federação. Essa semana, inclusive, tem eventos online espalhados pelo Brasil de segunda a sexta. Basta entrar lá no site do MCCE, www.mcce.org.br, que vocês podem acompanhar, se inscrever, participar dessa ampla mobilização.
Então, Dani, eu tenho a impressão que o pessoal está um pouco mais atento a isso. Bom, há dois tipos de condutas que a legislação tende a punir. A primeira delas é a produção e a divulgação, que é geralmente associada ao candidato. E aí o candidato é do local, ou seja, é a pessoa do candidato. Ele pode mandar fazer isso na Rússia. Se ele usou isso no Brasil, ele vai ser punido no TRE de Tocantins. Não é? Ou seja, se ele usou isso a partir da sua candidatura em Palmas, por exemplo, onde está lá a nossa Gleice, ou, por exemplo, em Belo Horizonte, será o TRE de Minas Gerais, especialmente a Justiça Eleitoral de Belo Horizonte. Muito bem. O eleitor também é punido, é o parágrafo 3º que veio com a Lei 13.843. O eleitor estará vinculado à divulgação disso. E aí ele segue a conduta do candidato. É claro que tem problemas, essa legislação, por exemplo, da competência. Como é que ficamos com os robôs, não é? Que são um meio de propagação de fake news daqueles pesados. Dizem que 2/3 do que está propagando desinformações por meio desse fenômeno chamado de fake news é um universo que não é humano, é um universo de máquinas, de programas, de algoritmos. Como é que vai fazer isso? Muito bem. Me parece que a Justiça Eleitoral vai seguir a sua tradição, que é punir a partir, e aí na pergunta da Dani Braga, concluindo da sua competência, o local onde foi beneficiado o candidato. A Justiça Eleitoral criou, a partir de 2002, o conceito de local onde é beneficiado o candidato. Se ele é beneficiado em Palmas, ele será processado em Palmas. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, Dani Braga, e tenho certeza que uma pergunta dessa exige outros detalhamentos, mas para a gente fazer aqui a versão curta da resposta é essa aí. Obrigada. A capitã Patrícia coloca aqui, com certeza tem que ser coibido. Infelizmente, o estrago feito nem sempre é minorado após descoberto. Temos também a presença da presidente do Sindicato dos Jornalistas, Alessandra Bacelar. Muito obrigada pela presença aqui online. Podem mandar as perguntas, gente. Bom, e a gente está com esse assunto aí totalmente na mídia, né? Nós temos a CPI das fake news, que está acontecendo no Congresso. E, enfim, como é que deu uma pausa agora em função da pandemia, mas, enfim, deve voltar com toda a força. E como é que o senhor avalia essa CPI? Como é que o senhor vê essa CPI? Quais apontamentos o senhor espera? Olha, Gleice e demais participantes dessa live, CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Eu estou em Brasília há mais de 45 anos, infelizmente, não por conta da cidade, mas por conta do tempo que eu estou em Brasília, né? Eu não sou de Brasília, eu sou cearense, estou vendo aí um pessoal lá do Ceará, meus parentes que estão aí ajudando a gente nessa live, não é? Estou vendo aqui uma tia querida, o pessoal do Ceará é sempre animado. Bom, de todo modo, eu estou em Brasília há muito tempo já e, felizmente ou infelizmente, eu apreendi que CPI é isso. A gente sabe como começa, não sabe como termina. A CPI das fake news é uma CPI mista, primeiro, que une Senado e Câmara dos Deputados. 2, ela tem tido altos e baixos, ela tem tido uma variação muito grande de temas e de momentos. Nesse momento, ela está um pouco, digamos, desanimada exatamente por conta da pandemia do Covid-19, mas ela suscitou alguns temas. Por exemplo, o papel das fake news nas eleições de 2018, especialmente na participação tanto do primeiro quanto do segundo lugar. Primeiro lugar, Jair Bolsonaro, segundo lugar, Fernando Haddad. Há acusações mútuas na CPI da exploração das desinformações ou das fake news, com o objetivo de, atacar o candidato do outro lado, 2, elogiar a sua conduta em torno de desinformações. Então, inventou a Lua, o outro explorou Marte, tem sempre esse aspecto, digamos, positivo da desinformação, onde o candidato se autoelogia e cria
fenômenos. Estive na esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil, né? É muito comum também esse tipo de desinformação. E terceiro, serve como parte daquela tempestade de bobagem, os americanos chamam de shitstorm, né? Eu vou traduzir por tempestade de besteira, de bobagem, né? Que é jogada contra o adversário, não apenas para atacar, mas para chamar a atenção de algum fenômeno específico. Então, há um filósofo que eu gosto muito, Byung-Chul Han, tem um livro No Enxame, que é a discussão de como isso funciona digitalmente e a desinformação acaba servindo para erodir, para causar a erosão da tradição democrática da eleição. Então, a CPI está tentando investigar isso e, obviamente, há outras questões que estão associadas, outras investigações que estão associadas. Tem investigação no Supremo, tem investigação no TSE, tem, inclusive, ação no TSE. Então, é um tema, viu, Gleice? Você fez esse mestrado em muito boa hora, porque virou aí o tema da moda, né? Eu imagino eu acho que essa é a palavra, virou um tema da moda. Tem alguém mandando abraço, o Yuri está mandando um abraço aqui, outro para você. Yuri, mande perguntas, Joelma está por aqui também, Elo Barci. É um tema da moda, todo mundo quer falar sobre, né? Mas a gente ainda, na verdade, a gente ainda está pesquisando ele, né? Mesmo que ele seja antigo, na ideia de que desinformação está aí desde que o mundo é mundo, né? Mas não nessa velocidade, não com essa abrangência que a gente tem hoje em função das mídias digitais, né? As mídias sociais como um todo. O senhor falou aí sobre o que está acontecendo, né? Esse projeto que nós temos aí também no Supremo. O que a gente pode esperar disso no Supremo? Muita gente está cogitando que pode haver até uma queda de toda a chapa do governo. O senhor acredita nisso? Como é que o senhor avalia isso que está acontecendo? Olha, vamos separar os universos. No TSE, há possibilidade, sim, de cassação de chapas. E aí lá tem 8 processos, 7 processos agora, porque um foi arquivado, não é? Que são ações de investigação eleitoral, as famosas AIGs, não é? E tratam, algumas delas, do uso das desinformações, das fake news. Não houve ainda decisão, exceto uma que foi arquivada, é um tema paralelo à questão das fake news, e há a possibilidade de cassação. Eu avalio que não há esta probabilidade. Vou dizer por quê. Porque, apesar da consistência que possa haver em relação às denúncias que estão sendo apuradas no Tribunal Superior Eleitoral, há uma pergunta que dificilmente se pode responder. O impacto destas desinformações ou dessas fake news na formação do voto que elegeu a chapa. Porque a pergunta sempre que faz a Justiça Eleitoral é: esse abuso, essa violação, esse ilícito, ele impactou diretamente na formação da quantidade de votos? Eu acho que a resposta é óbvia, que afetou, mas o difícil é quantificar quantos dos 50 e poucos milhões de votos que teve a chapa vencedora resultou dessa atividade chamada de fake news. Né? Excelente. Então, nesse contexto... Excelente, desculpa, pode continuar. Muito obrigado, Gleice. Então, nesse contexto do TSE, é esse o debate que vai acontecer nos próximos meses. Tem votação, está em pauta, tem pedido de vista, essas coisas da justiça que a gente acompanha com muita ansiedade, porque a gente crê que a justiça vai resolver isso sozinha. Não resolve. Muito bem, especialmente o TSE, que tem essa possibilidade, repito, mas não creio nessa probabilidade. Volta ao Supremo Tribunal Federal, que era o núcleo da sua discussão. O Supremo também analisa, não é, 2 questões relacionadas às desinformações ou às fake news. A primeira delas diz respeito ao fenômeno
do auto-inquérito que o Supremo que criou para investigar ataques ao próprio Supremo, e aí foi declarado constitucional e, portanto, está em fase de investigação. Eu quero lembrar que esse negócio de inquérito no Brasil é uma tradição de incapacidade de resolver as questões, mas pode ser que dê resultado. E tem uma investigação sob a guarda do Ministério Público Federal, que também analisa esse assunto chamado fake news e as organizações que estão por detrás, chamadas de organizações antidemocráticas ou extremistas, que têm tentado influenciar e criar situações e manifestações usando também desinformações. Como, por exemplo, há uma desinformação, Gleice, que é fantástica. Tem gente no campo do direito que diz que o artigo 142 da Constituição permite intervenção militar. Você veja, o nome disso é terraplanismo jurídico e constitucional. E se transformou isso num tema de debate. Eu que já dei muita aula na vida, mais de 30 anos em sala de aula, eu fico com pena dos professores universitários, especialmente os meus colegas do direito, que têm que explicar que isso é terraplanismo, é viagem, é loucura, não faz o menor sentido. É o que nós temos hoje nesse cardápio de situações relacionadas ao Poder Judiciário e ao governo federal e os tribunais superiores. Há várias outras ações em curso em vários tribunais sobre também a questão das fake news. Mas esse marco aí grande, que pode afetar, inclusive, o Poder Executivo, o atual chapa, o atual presidente, ou quem cometeu o crime antes de ser presidente, são esses aí que eu acabei de relatar para vocês. Excelente. É bom ouvi-lo, porque o senhor é advogado, analista político, então foi uma visão bem completa de como está a situação hoje. Inclusive, foi muito boa a sua colocação e nessa questão da mensuração. Né? A gente sabe que existe a desinformação numa campanha eleitoral, mas até que ponto essa desinformação influencia no voto? Tem dois pesquisadores que foram os primeiros a falar do tema, que analisaram a campanha de 2016, Alcott e Genskov. Eles escreveram isso, que não era possível afirmar que mesmo tendo muita desinformação na campanha do Trump, não dava para dizer se aquilo... Teria que ter uma pesquisa específica, né, durante a campanha e pós-campanha, para a gente poder... Fica aí a dica para quem está pesquisando o tema, para saber se realmente influencia diretamente o voto e como. Influenciar, a gente sabe que sim, a gente teve uma grande polarização na última eleição, mas é de como se chega na ponta. Eu achei fantástico suas colocações. Temos aqui algumas perguntas. Manuel Júnior coloca o seguinte: Dr. Melilo, por que é vantajoso aos políticos manter essas fake news? Bom, Manuel, é vantajoso porque o candidato ele se traveste de uma máscara. Vamos lá. A gente está hoje, todo mundo usando máscara. Eu não estou usando agora, nem a Gleice, porque nós estamos cada um no seu cantinho, ela em Tocantins, eu em Brasília, mas se tivesse mais uma pessoa aqui na minha sala, ou mais uma pessoa na casa da Gleice, teríamos que estar todos de máscara para evitar qualquer tipo de problema. Muito bem. Essa imagem eu queria que você fixasse, Manuel, para você entender que faz parte do argumento de apresentação do candidato essa ideia de construir uma narrativa sobre si e sobre os outros candidatos. Eu vou lembrar que até a própria expressão candidato tem origem na vestimenta, não sei se você sabe disso, Gleice, Melilo Diniz é cultura inútil. Os candidatos na Roma Antiga se vestiam com uma toga branca, chamada em latim de toga cândida. Cândida de branco, de clara. Não é? E essa toga cândida era usada pelos candidatos, daí as candidaturas. Muito bem. Veja, ainda lá na antiguidade, na Roma Antiga, os candidatos se travestiam com uma imagem de pureza, de honestidade, probidade, etc, etc, etc. Muito bem. Esse modelo se reproduz em cada eleição. Cada eleição, não é? O candidato ele vai
com apoio do pessoal de marketing, com jornalistas, dos estrategistas, ele vai, não é, encontrar uma personagem e vai adequar essa personagem. E, ao mesmo tempo, Manuel, ele vai atacar as outras personagens, dizendo, o candidato X, ele faz malcriação. E aí, esse mecanismo, não é recorrente. É claro que há um tipo de candidato que usa isso com muita frequência. Esse é o psicopata. Todo candidato que faz uso disso com muita frequência é o famoso candidato psicopata. Eu dou aula também de criminologia, viu, Gleice? E lá no mundo da criminologia, eu tenho aí um pezinho na criminologia. Não é? A criminologia não é direito penal, não é criminalística, é um pensamento sobre a formação do crime e de quem comete crimes. Muito bem, a gente chama esse candidato, eu chamo desse candidato, a gente não, eu chamo esse candidato claramente de candidato psicopata, porque ele cria essa personagem esquizofrênica e atribui a outro, sem dó nem piedade, um comportamento. Não é? Então, o candidato tal, a mãe dele, não é, torce para, não é, um time da União Soviética, logo é comunista. E aí vira um problema do tamanho do mundo. E é muito difícil retirar da imagem do outro qualquer tipo de mancha, porque o ser humano adora esse tipo de coisa. Tem gente que adora fofoca, não tem? Tem gente que adora fake news. É isso, Manuel. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Ai, muito bem. Na verdade, as fake news, elas poluem o ambiente eleitoral, né? Elas fazem o outro candidato perder um tempo que ele deveria estar construindo a campanha dele, né? E, em vez disso, ele tem que desmentir. O professor Marcelo Vitorino que usa muito isso. O ruim de uma fake news numa campanha de forma prática é que você perde tempo, né, desmentindo uma desinformação, enquanto você deveria estar construindo a sua candidatura para persuadir o eleitor. Nós temos mais perguntas aqui, ó. A Letícia coloca o seguinte, Letícia Borges, o Facebook está sofrendo uma forte campanha de anunciantes que estão cancelando publicidade em face da dificuldade de controle das fake news e do discurso de ódio. Realmente, as plataformas estão tendo que mudar isso, né? Professor, o senhor quer comentar alguma coisa em relação a isso? Primeiro, Gleice, que qualquer tipo de comentário da Letícia Borges tem que ser divulgado urbi et orbi, para a cidade e para o mundo. Letícia Borges é uma importante jornalista aqui de Brasília, minha colega no programa Direto ao Ponto, nós fizemos todo o ano passado juntos, e a minha chefe, então eu tenho a obrigação de responder lá. Não é? Era ela que me ajudava a entender o mundo diáfano do jornalismo e da informação. Muito bem. As plataformas estão submetidas a um dos mais sérios ataques na sua credibilidade. O que está acontecendo? Elas estão sendo submetidas a um controle social, o que é muito bom. Até então, não é? Se tinha um negócio absolutamente sem controle, sem nenhum tipo de parâmetro, sem nenhum tipo de regra, era o que queria fazer essas plataformas que vinculam isso. Não é? Eu me lembro quando o Facebook era apenas um livro na cara. Facebook virou um universo paralelo, padrão Matrix, onde o mundo se divide entre quem está no Facebook e não está, para vocês que estão nos acompanhando, meditarem sobre a importância dessa plataforma. E tem outras tão importantes quanto. De todo modo, esse tipo de reação dos anunciantes, esse tipo de comportamento dos vários grupos empresariais diante das desinformações tem feito uma mudança. Às vezes, o capital e o capitalismo têm funções coletivas e sociais. Uma delas é influenciar para que as plataformas sejam mais transparentes e mais éticas. Eu creio que isso é algo muito importante. Eu quero agradecer aqui a contribuição da famosa Letícia Borges. Tem mais umas perguntas aqui. Depois eu vou continuar com as minhas, porque eu vou priorizar as perguntas que estão chegando ou os comentários, professor. Eles já falamos das vantagens aqui. Nana Caí entrou. A Belson, obrigada pela audiência.
Manuel, tem mais uma pergunta aqui. O senhor não acha um absurdo o governo federal ter um gabinete denominado de ódio, usado como QG de fake news dentro do próprio governo? E tem uma pergunta do Yuri Castro também. Então, não teremos jurisprudência para essa eleição sobre essa pauta fake news? Por enquanto são essas. Quero cumprimentar o Elísio Freitas, que acabou de entrar e que foi quem proporcionou essa live e nos colocou em contato. Obrigada, Elísio. O Elísio é uma grande figura e culpado de muitas coisas boas na minha vida, dentre estas, esse encontro, viu, o Gleice? Elísio, um grande abraço para você. Você é da família. De todo modo, eu quero começar pela resposta ao Manuel. Manuel, veja, se existe realmente um gabinete de ódio plantado, e essa expressão decorre da CPI das fake news, foi nessa CPI das fake news que surgiu essa denominação. Se existir, como aparentam os fatos nos levam a considerar essa hipótese de maneira muito forte, não é? Eu tenho a impressão que isso é um completo absurdo. Que isso, mais do que um absurdo, é um desvio de finalidade. Porque a publicidade no governo, qualquer governo, federal, estadual, municipal, ele está submetido a regras constitucionais muito claras. Essa publicidade tem um sentido informativo. Essa publicidade tem um sentido de apoiar situações emergenciais. Usem a máscara, fiquem dentro de casa, cuidado. Muito bem. Quando isso é instrumentalizado para atacar os inimigos, nós temos um grande problema. E aí, vejam, para até ser honesto, eu suspeito que não é o primeiro governo que usa esse tipo de instrumento. Mas qualquer governo que usa esse instrumento é um completo absurdo, porque isso revela a total incompreensão, do que é o interesse público, 2, o que é a coisa pública, 3, o que é o dinheiro público, já que isso é financiado tanto pelos quadros quanto pela publicidade, com recursos do meu, do seu, do nosso dinheiro, e, acima de tudo, é de uma improbidade tamanha que eu vou ser muito objetivo. Beira o absurdo. Isso é fruto de uma sociedade doente, de uma política que perdeu completamente os parâmetros éticos e de uma fragmentação do sentido do que é ser governo que é incompreensível. Eu imagino, viu, Manuel, você contando isso para os seus netos ou os seus filhos contando para os seus bisnetos daqui, olha, no começo do século XX, lá pelos anos 2020, não é? Mas em todo o período havia estruturas do Estado feitas para promover o ódio. Ora, isso é uma coisa absolutamente absurda. O Yuri tem uma pergunta muito objetiva que diz respeito a haver ou não a jurisprudência. Como eu dizia, Yuri, e obrigado pela sua pergunta, já há uma jurisprudência que lida com as fake news a partir dos critérios de abuso de poder econômico ou abuso de poder político. Vou repetir porque eu dei uma gaguejada, não é? Que é fruto da emoção de falar com vocês. Então vamos lá. Abuso de poder econômico ou abuso de poder político são as duas hipóteses que a Justiça Eleitoral tem usado para classificar as fake news. Sobre isso, há muita jurisprudência, há muitos precedentes, e é provável que seja usado sobre esses casos do passado e os casos que acontecerão, infelizmente, nas eleições de 2020. Ponto. Volto ao tema da nova legislação, a 13.843, que deu a isso o caráter de crime eleitoral. Me parece que a legislação vai ser aplicada pela primeira vez nas eleições municipais de 2020 e aí será construída a jurisprudência. É isso. Nosso tempo está acabando, passa muito rápido, mas eu tenho mais... Já está acabando? Nós já temos só 20 minutinhos de live, eu tenho algumas perguntas aqui ainda. Então, gente, aproveitem e mandem as perguntas. Olha, a Sônia Pulgas, que é uma jornalista aqui do Tocantins, faz assessoria política de deputada federal, ela coloca o seguinte: o eleitor ainda se convence desse lance de denegrir ou prejudicar o outro em detrimento de si mesmo? Olha, Sônia, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Macular a imagem é algo que está associado ao fenômeno
de qualquer disputa eleitoral. Porque tem uma premissa também do candidato que diz o seguinte: eu sou melhor do que o outro, dê o seu voto para mim. E aí ainda funciona mesmo. Se não funcionasse, não seria tão usado. O maior critério de funcionalidade desse tipo de abordagem, que me parece, primeiro, não cívica, depois, hoje criminalizada, antes proibida por lei porque gerava os abusos que eu acabei de listar para o Yuri. E, acima de tudo, muito deselegante, é que a gente transforma a polarização em pardieiro. Vira uma confusão e ninguém sabe, ninguém sai limpo disso. Mesmo os candidatos que não fazem uso desse tipo de modelo acabam tendo uma repercussão, é como uma briga na lama, que mesmo quem assiste acaba levando, não é, gotas e pingos e acaba também saindo enlameado. Então, eu quero dizer para você, Sônia, que infelizmente tem gente que crê nisso, e tem muito estrategista, os antigos marqueteiros, lembra dos marqueteiros importantes, que adoravam esse tipo de ataque, esse tipo de abordagem abaixo da linha da cintura, onde se inventava as coisas mais malucas, ou às vezes se contava repetidamente as coisas que aconteceram de verdade e que eram exploradas. Isso não acontece só no Brasil, acontece em vários países do mundo, e o Brasil tem suas características. Por exemplo, nos Estados Unidos, para separar aí um pouco, qualquer denúncia de caráter sexual, de caráter das relações privadas, tem uma repercussão fantástica. Aqui no Brasil tem muito a ver, por exemplo, com temas ligados à gestão, ao fato de que a pessoa é inexperiente. Então, tem outras características. Aqui, esse negócio de diamante não dá muito problema em relação a fake news nas campanhas eleitorais, viu, Sônia? É um pouco como eu penso. Olha, eu tenho algumas perguntas minhas, obrigada quem está entrando. O Manuel fez mais uma, mas, Manuel, você já respondemos duas suas. Então, eu vou perguntar da Suene Moraes, que também é jornalista aqui, é assessora de uma empresa privada bem importante aqui no Tocantins. Ela coloca o seguinte: chegou no Brasil o Sleep Giants. O combate é via desmonetização dos sites que propagam a desinformação. Quais as outras frentes que a sociedade pode utilizar para combater este mal? Olha, Suênia, eu estava doido para, se você não fizesse essa pergunta, eu ia me fazer essa pergunta. O que nos cabe se, como eu disse antes, a legislação é uma legislação pontual e que não enfrenta todo o fenômeno, porque não dá conta mesmo, não é culpa da norma como ela foi escrita, porque não dá conta, não tem jeito. Eu digo o seguinte: me parece que há várias iniciativas. Por exemplo, o MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, tem feito um trabalho com vários parceiros. Eu destaco, dentre eles, o Intervozes, que é um coletivo de jornalistas que tem enfrentado. Uma outra estratégia muito importante é a checagem de fatos. Há vários grupos que checam fatos e que dizem o que é boato, o que é mentira e o que é pura fake news. Acho que isso também é um mecanismo muito importante. O Sleeping Giants é outra iniciativa que bate no bolso, que é a parte do corpo que o pessoal mais sente quando está submetido a esse tipo de disputa. Mas eu queria insistir num negócio chamado educação e consciência cívica. Sem educação, sem a formação para enfrentar as fake news, a desinformação, nós não vamos para canto nenhum. E vocês sabem muito bem que o Brasil tem um déficit educacional, não só de quantidade, como de qualidade. Tem muita gente que ainda tem dificuldade de multiplicar. Tem gente que até para a matemática sofre muito. Tem gente que não consegue interpretar um texto, não consegue ler uma informação sem ir atrás e acredita. Eu vou usar uma expressão aqui, espero que a minha tia que esteja ouvindo saiba que não me refiro a ela, que é o da tiazinha do WhatsApp. Porque se tem um local onde se propaga fake news, é nesse instrumento de comunicação chamado WhatsApp. Tem muitas vantagens, não é? Mas traz consigo, especialmente nos grupos. Eu tenho um grupo com 190, 200 pessoas, colegas de faculdade, torcedores do Flamengo. Não sei se você sabe, Leís, eu sou flamenguista, você é vascaína. Só estou te contando isso agora, para não ter cancelado a live de hoje. Não é? De todo modo,
Se eu contasse isso antes, não tinha live, né? Mas vamos lá. Eu tenho grupos que transmitem as coisas mais malucas do mundo, não é? Antigamente o problema era a novena de Nossa Senhora, sei lá, da tocha, não é? Hoje tem coisas absolutamente, não é, sem sentido. E eu quando vejo aquilo, eu logo digo, hoje mesmo, não é, havia informação, a desinformação da morte de um querido companheiro, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavener, não é? Eu quase infartei hoje com essa notícia, fui ligar para o neto dele, está doentinho, está hospitalizado, mas está, inclusive, à beira da alta, lá em Alagoas, Maceió. Então, tem umas coisas que as pessoas escrevem, não é, sem o menor sentido. E aí eu volto, Suênia, desculpe, a sua pergunta, desculpe, viu, Suênia? A sua pergunta, que é o fato de que muita gente aposta nessa estratégia, infelizmente. E nós precisamos, enquanto sociedade, educar, criar consciência cívica, chamar também a responsabilidade, porque o eleitor ele é tão responsável quanto o candidato. Quero dizer isso. Na verdade, todos nós somos, né? Nessa sociedade da informação, né? Nessa cibercultura que a gente vive, como dizia Lemos e Pierre Levy. Então, a gente tem essa responsabilidade. Fazer o que a gente está fazendo agora é uma forma de conscientização, né? Levar essa informação de qualidade. Tem mais perguntas aqui. Deixa eu pegar uma pergunta que tem bem aqui, senão... Eu vou ser rapidinho, viu, Gleice? Também que eu estou falando nós muito. Temos pouco tempo. Olha, quais são os primeiros passos para desacelerar as fake news nas eleições municipais? Muito obrigada, Santana, pela sua pergunta. Eu sugiro 3. Não é? Primeiro, uma ampla campanha, como nós temos feito, em torno da ideia de desinformação. A segunda coisa é que, quando você encontrar um candidato, e você diga para o seu candidato, olha, candidato, se você for jogar esse jogo pesado e feio das fake news, eu não voto em você. Porque do mesmo modo que o Sleeping Giants atinge o dinheiro das plataformas e de quem divulga isso nos seus sites, não é? Você pode atribuir ao voto, que é a coisa que mais preocupa o candidato. E a terceira coisa que me parece importante é denunciar quando você vê isso. Sem a denúncia, fica muito difícil o trabalho de controle dos órgãos responsáveis por isso. Concordo plenamente. Talvez também, até a Dani Braga fez uma sugestão, a gente fez uma live antes, desse candidato ter um canal com o seu eleitor, que aí ele consegue passar informação, desmentir desinformação rapidamente. E o canal pode ser até via WhatsApp. O senhor falou de WhatsApp aí. Realmente é a plataforma mais preocupante hoje, porque não tem um algoritmo que influencia, é o próprio operador ali, o leitor que faz essa seleção, e é usada muito como ferramenta de marketing político, e com certeza vai ser muito usada durante essa campanha para poder repassar informação e, infelizmente, também desinformação. Tem uma pergunta aqui da Valéria Mota, ela que é mestre e ela é da área de tecnologia da informação, fez mestrado aqui na UFT nessa área, e ela coloca o seguinte: seria um paliativo a criação de um portal onde os usuários pudessem pesquisar a veracidade das fake news? Olha, Valéria, primeiro, muito obrigado. É claro que sim, já tem alguns serviços que, na verdade, nós chamamos de checagem de fatos, que é uma forma de publicizar o que é verdade e o que não é. De todo modo, é uma ideia hiper interessante. Eu tenho certeza que o pessoal da tecnologia, que é um pessoal muito competente, nós temos parceria também com o pessoal da área de tecnologia, especialmente o ITE, Instituto de Tecnologia Eleitoral, com sede em Curitiba, no Paraná, que tem feito um trabalho fantástico aí, no sentido de evidenciar essa forma de contar a verdade. O mais importante é contar a verdade. Tem outra pergunta aqui, nós temos só 10 minutos. O Daniel Lovato coloca o seguinte: professor Melilo, como associar as fake news com o candidato? Na atual polarização, impingir o candidato ou isentá-lo é aqui que mora uma das complexidades? Como associar as fake news com o candidato? Então, primeiro, obrigado, Daniel, meu ex-aluno, agora amigo, né? Já era amigo antes de ser ex-aluno, mas meu amigo e meu ex-aluno, companheiro, tive a oportunidade de ser seu orientador no seu mestrado, exatamente em criminologia.
e o Daniel é uma das mentes brilhantes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Agradeço muito a sua pergunta. Essa questão da associação das fake news com os candidatos é um negócio muito difícil, porque geralmente o candidato faz isso na surdina. Ele não faz isso, não é, na luz do sol. E, portanto, isso traz como consequência a tentativa de esconder esta realidade e promover uma mensagem como se fosse desavisado. Obviamente que um dos trabalhos de contra-informação é exatamente juntar Lé com Cré e dizer, olha, fulano produziu isso. Essa, inclusive, é a tentativa do pessoal da Justiça Eleitoral, do controle disso. É muito difícil, eu sempre digo que é tão difícil quanto enxugar gelo. Entretanto, é a tarefa que nos cabe, enquanto sociedade civilizada, evitar. Vai chegar um momento que isso vai ser tão vergonhoso que as pessoas vão deixar de fazer uso disso. Mas vai precisar de uma maturidade civilizacional que, infelizmente, ainda não temos. Olha, o pessoal está gostando que o senhor é flamenguista. A Valéria colocou, fala que eu sou flamenguista também, adorei ele. A Dani também Ô, Valéria, a live. não fala muito Marcelo... isso que acaba a live. Ela desliga agora. O Marcelo Santana, que fez a pergunta anterior, ele é secretário de administração da Prefeitura de Monte Santo, aqui no Tocantins, formado em gestão da tecnologia e informação. Obrigada, Marcelo. Bom, eu vou para as minhas perguntas aqui, minhas curiosidades. Juridicamente, como se proteger da desinformação, doutor Merigo? Bom, infelizmente o direito só socorre depois do fato. Ou seja, o direito não socorre antes. Você pode criar alguns mecanismos, mas geralmente já está feita a confusão. E individualmente é muito difícil. Eu quero dizer que é uma luta jurídica. Eu quero sugerir que quem deseja enfrentar isso melhor dê uma lida no Marco Civil da Internet, uma importante legislação que criou uma série de mecanismos. Eu mesmo uso com frequência. Semana passada estava usando para poder combater ataques à honra pela internet, pelas redes de computador. E hoje também já trabalhei num caso idêntico envolvendo São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, de gente que faz uso, e o Marco Civil da Internet é um importante instrumento. Agora, há uma proposta de uma lei sobre fake news no Congresso, está nesse momento no Senado, há uma previsão de votação amanhã, tem várias dificuldades, inclusive porque em algumas propostas que estão lá violam, na minha opinião, a ideia de liberdade de expressão, e outras são absolutamente inúteis. E eu acho importante a gente continuar acompanhando isso, porque a montanha pode parir um rato, mas pode parir um dragão também. Então, muito cuidado com o que virá do Parlamento brasileiro. Nesse momento, amanhã está, inclusive, pautado, tem uma reunião de líderes às 10h30 da manhã, isso deve entrar em votação às 17 horas. Vocês aí que têm senadores, não é? Por gentileza, lembre a eles que tem que ter muito cuidado nessa hora. Quais seriam esses cuidados? Como é que está esse projeto aí da lei das fake news na sua visão? Como é que o senhor avalia, já que a gente tem a votação amanhã? O Gleis virou uma confusão, nem eles sabem o que vão votar amanhã, primeira coisa. 2, há uma lista de itens que acabam transformando qualquer tipo de manifestação nesse universo como fake news. Então, portanto, atinge diretamente 3 universos. O primeiro, a livre expressão. E eu quero relembrar uma frase do grande ministro Carlos Aires Brito, que a liberdade de expressão é a expressão maior da liberdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado em proteger. 2, é que isso pode virar contra a própria cidadania. Então, por exemplo, eu quero denunciar que tal pessoa cometeu algum tipo de ilícito e essa pessoa está no poder. Se isso não for muito bem cuidado, eu posso impedir que as denúncias cheguem às próprias autoridades, porque o universo das autoridades tem autoridade que comete ilícito e tem autoridade que investiga ilícito. E há um terceiro problema, que é como fazer isso à luz da tecnologia. Porque, como nós dissemos em algum momento, se para com isso na internet tradicional, você vai para a Deep Web e se faz as maiores loucuras do mundo. Então, portanto, é necessário ter muito cuidado. E eu repito, esse cuidado exige a atenção de todos que estão conosco aqui nessa live e também dos parceiros aí que podem escutar isso.
Perfeito. O senhor colocou isso, é muito importante também lembrar que alguns países que adotaram algumas medidas retroagiram. A Alemanha mesmo estava com uma ideia de multa para postagens de ódio, mas achou que estava dando muito poder às plataformas, que são as plataformas são privadas, visam lucro. A China tem essa censura que já é exponencial, né? Tudo passa pelo governo. A Itália adotou alguns fóruns de denúncia e na França ainda tem esse debate. Alguns países criminalizaram, mas são países de governos autoritários. Então, é isso que o senhor coloca. É muito complexo, não dá também para criminalizar tudo e colocar tudo no mesmo ambiente, porque é um assunto complexo e existem outras prioridades, como a liberdade de expressão. Nós estamos nos 4 minutos finais. Eu tinha perguntado a respeito de como a gente pode se proteger, e eu queria saber, o senhor me disse que a justiça só cuida do depois. E se for vítima de uma fake news, como que a gente pode fazer? Por exemplo, numa campanha, se eu estou com um candidato e ele é vítima, juridicamente, o que eu posso fazer? Primeiro é usar o conjunto de legislações para suspender qualquer tipo de informação ou desinformação falsa. Informação falsa ou desinformação. Depois é tentar investigar com as dificuldades tecnológicas, que você sabe que ninguém faz isso com o computador da avó. Não é? Ele busca esconder isso e tem diversos mecanismos de fazê-lo. Depois é ter a tranquilidade. Me parece que muita gente... É curioso isso, viu, Gleice? Mesmo o candidato, quando está submetido a isso, ele entra numa piração total. Você que tem experiência em campanha política, a pessoa pensa em pular do prédio mais alto de Palmas, ou não é, fazer araquiri no Lago do Congresso Nacional aqui em Brasília. Não precisa fazer isso. Porque, veja, se você tem tranquilidade sobre isso, eu chamo tradicionalmente isso de efeito Teflon. Qual é o efeito Teflon? É que se você tem tranquilidade, isso não cola em você. Agora, é desgastante, é cansativo, é preocupante, e como geralmente a maioria dos candidatos, eles creem que vão ter 50 mil votos numa cidade de 10 mil habitantes, não é? Ele acha que qualquer coisa dessa vai perturbar a tal ponto que ele não vai sair vivo da eleição. Então, veja, calma, tranquilidade, e confie na sua equipe, especialmente nos advogados, que eles sabem o que fazer. Muito obrigada, a gente está indo para o final aqui, que eu tenho medo, porque o Instagram ele corta a gente imediatamente. Não é mal educado esse tal de Instagram? Muito mal educado. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, eu quero muito agradecer. Hoje nós concorremos com lives importantes, mas conseguimos manter uma boa audiência. Obrigada a vocês que participaram, essa live vai ficar salva aqui. E eu acho que é um assunto que a gente pode retomar mais para frente, até quando a campanha começar. Não sei se teremos tempo, porque o senhor deve pegar algumas campanhas aí também, e eu também pegarei aqui. Mas eu fiquei muito honrada mesmo com a sua presença e agradeço ao Elísio por ter nos unido. Eu fiquei muito honrada, de verdade. Muito obrigada, de coração. Gleice, eu que agradeço a todo mundo que está participando, aos amigos, aos parentes, ao Caio Nascimento, meu amigo, Caio Cortez, meu amigo aí, advogado importante lá em São Paulo, todos que participaram. E quero dizer o seguinte, a gente tem que debater isso sempre, eu estou à disposição, e foi uma alegria estar aqui essa noite com vocês, espero poder repetir. Muito obrigado e parabéns, Gleice, pelo seu trabalho aí em Tocantins, que isso se reproduza e se repita. Obrigada, até mais, gente. Até mais, um abraço.